Olá, você que está aqui no nosso canal, eu quero fazer um pedido para você. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e você vai estar recebendo as notificações, porque nós vamos ter conteúdos diários, muita coisa boa está vindo por aí. Então, faz isso, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aleluias, boa noite, igreja, povo escolhido do Senhor, amém? Povo lindo. Quem aqui está feliz na presença do Senhor? A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e você teve força para estar aqui, né? Tem lugares vazios, eu estava ali louvando ao Senhor, e corta meu coração ver cadeiras vazias, né? Há todo um preparo, há tudo que é feito com muita coragem, de homens de Deus que buscam alimentar as ovelhas do Senhor, e as cadeiras vazias, elas me entristecem, né? Ali orando, louvando, o Senhor me lembra de quando o Senhor, um certo Senhor, faz um banquete e pede para os seus servos chamar lá os seus súditos. Pode se assentar, igreja. E ninguém queria vir, havia desculpas, muitas desculpas, né? Eu vou dizer uma coisa para você, você pode até justificar para o pastor, para o líder, para a esposa, para o marido, mas eu vou falar uma coisa para você, querido, para Deus você não justifica, Ele conhece o teu coração, Ele conhece o teu coração, você que está em casa nessa noite. Se você precisa de forças, eu oro para que o Senhor te dê forças nessa noite, então não se desligue. Fique atento ao que o Espírito Santo de Deus vai falar na igreja. Fique atento, fique sensível ao Espírito Santo. Nós precisamos saber e entender isso, ser sensível ao Espírito Santo. Ele está falando, ele sempre fala. O problema é que muitas das vezes nós não damos ouvido, ou muitas das vezes nós não reconhecemos que ele está falando. É interessante, eu lendo a palavra de tarde para poder estar ministrando a vocês, o Senhor me levou até um acontecimento, quando Jesus foi ali crucificado, morreu, né? Pagou lá um preço na cruz do Calvário por nossas vidas, para que hoje nós possamos estar aqui louvando e engrandecendo o nome dele. E havia muitos que criam em Jesus, muitos seguiam, andavam com ele, deixaram as suas vidas de lado para andar com Jesus, e eles sabiam que aquele era o Salvador, eles tinham essa fé, eles tinham esse entendimento. Só que Jesus foi crucificado, e quando ele foi crucificado, ele foi morto, ele foi enterrado lá, colocado, e muitos se entristeceram. E é interessante quando o Senhor falou comigo, você lembra daqueles dois homens? Aqueles dois homens que caminhavam de volta para casa, entristecidos e falando entre eles mesmos, eles comentavam entre eles mesmos, e agora o que será de nós? A nossa esperança se foi. Jesus era a esperança deles. Jesus é a sua esperança? Ele é a minha esperança, ele é a minha esperança. Eu vivo crendo que ele é a razão da minha vida, eu vivo crendo que ele está preparando o lugar e um dia eu estarei com ele. Eu vivo crendo nisso. E aqueles dois discípulos, aqueles dois seguidores, eles voltavam entristecidos, a esperança deles tinha ido embora, tinha ido lá na cruz do Calvário. E é interessante que quando eles estavam ainda caminhando de volta para casa, se aproxima um homem, a palavra de Deus diz um homem, né? E fala até que era Jesus, só que eles não perceberam Jesus, eles viram como homem. E aquele homem pergunta, né? O que vocês estão discutindo, falando? E eles falam, e um olha para ele, mas vem cá, você estava onde esses dias? Você não soube o que aconteceu em Jerusalém? Você não soube o que houve com o mestre, com Jesus? E começam a falar bem de Jesus, o que ele fazia. Ele era a nossa esperança, ele era a promessa, ele era a razão disso tudo, e de repente ele se foi, acabou a esperança. E aí Jesus olha, como é difícil esse povo entender. E aí começa a falar, desde a época de Moisés para frente, que aquilo era necessário acontecer. E aí entra na entrada onde que eles moravam, onde que eles viviam, a cidade de Emaús, e eles entram, e aquele homem que estava ao lado de Jesus, ia seguindo em frente, eles chamam, não, venha, está entardecendo, vamos conosco. E eles adentram a casa daqueles dois homens, e a palavra de Deus diz que quando Jesus ali estava falando, partindo do pão, e no momento que Jesus partiu do pão, eles reconheceram, abriu os olhos, era Jesus que falava com eles.
E aí Jesus desaparece, e de repente um fala com o outro: você não entendeu, você não sentiu como que o meu coração ardia quando ele falava? Eles não reconheceram a voz do mestre, eles andaram com o mestre, mas não reconheceram a voz do mestre. Quantos têm andado seguindo a Jesus e não têm conseguido reconhecer a voz de Jesus? Quantos têm ouvido a mensagem, a palavra que é ministrada, mas não estão conseguindo entender que é Jesus que está falando? Hoje é o irmão Ivanildo que está ministrando. Domingo passado foi o pastor Claudinei. Terão outros que vão estar aqui ministrando, mas a palavra que sai não é a palavra da boca do irmão Ivanildo. Quer dizer, sai da boca do irmão Ivanildo, mas não é do coração do irmão Ivanildo, não é do pastor Claudinei. Há uma direção, e essa direção é do Espírito Santo. Então, que nós possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que Ele fala contigo nessa noite. Se você crer, se você não olhar pelos olhos naturais, é apenas o irmão Ivanildo que está falando, e começar a entender que é o Espírito Santo que me move, que me traz até aqui, para ministrar você nessa noite, você pode ter certeza, algo poderoso vai acontecer na sua vida. Creia nisso. Se o seu coração começar a arder, se o seu coração começar a palpitar, que a palavra começar a entrar no coração, fique sensível, se abra para Ele, entenda que é Ele que vai estar falando com você. Amém? Então fique atento, dá uma baixadinha na máscara, vocês estão sentados, olha para o lado, olha para o seu irmão e fala: olha, fique atento, fique sensível ao Espírito Santo, fique sensível ao Espírito Santo. Ele quer falar com você, querido, e Ele vai falar com você, eu creio nisso. As mensagens que estão sendo pregadas, que começou na semana passada, né, que tem como título Batalhando pela Nossa Fé, né, uma série de mensagens que o pastor começou na semana passada, e é interessante que ela começou ainda no ministério de louvor, né? A pastora ministrando aqui louvor, teve uma hora que ela comentou de um versículo que fala que nós não vivemos pelas vistas, ou seja, nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos pela fé. E eu ia ministrar um momento de dízimos, fé e finanças, e quando eu ouvi aquilo, eu falei: Senhor, o Senhor está falando conosco. É do Senhor, saiu do teu coração, saiu dos céus, porque era a palavra que eu iria ministrar no momento fé e finanças. E eu subi aqui e falei sobre a oração de Jabes, a fé daquela oração de um homem. Uma única oração mudou todo o destino da vida de um homem que nasceu com um nome que se chama dores, traz sofrimento, e uma única oração chamou a atenção de Deus, agradou o coração de Deus, e Deus abençoou, atendeu a todos os pedidos naquela oração de Jabes. E aí eu volto, antes de eu me sentar, o pastor me procura e fala: cara, você pregou a minha mensagem, né? Você falou aquilo que eu ia falar. E ele sobe, por surpresa minha, ele ministra a fé. Querido, é o Espírito Santo que está falando. Por isso que eu falo com você, eu suplico, esteja atento, esteja sensível ao Espírito Santo. Não se importe com quem está ministrando a você nessa noite. Eu não tenho nada para te dar, eu não posso, eu não tenho a capacidade, mas o pouco que eu tenho é isso que o Espírito Santo vai usar. Aquele pequeno menino, aquele jovem, tinha apenas poucos pães e poucos peixes, mas foi esse pouco que ele tinha que o Senhor fez o milagre. Então o Senhor vai fazer um milagre nessa noite com o pouco que eu tenho na sua vida. Amém? Então o pastor, ele ministrou sobre o livro de Lucas, né, na semana passada, capítulo 18, não precisa abrir agora, não vai ser esse o texto, mas eu quero só relembrar. No capítulo 18, versículo 8, na parte B do versículo, fala: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Foi a pergunta que nos foi lançada, foi a pergunta que o Espírito Santo de Deus nos lançou. Essa pergunta te incomodou, querido? Eu perguntei aqui de manhã. Essa pergunta mexeu contigo? Te fez raciocinar, te fez refletir? Você refletiu sobre ela, incomodou você? Porque ela me incomodou, o Espírito Santo me incomodou. Você tem fé, filho? Você vai ter fé, se ele voltar agora, você tem fé suficiente para agradar a ele, para ele poder encontrar fé em você? E aí o pastor terminou aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Nossa, como isso alegrou meu coração, guardei a fé. Mostrou um vídeo de um homem, um santo homem de Deus, que lá nos últimos minutos de vida, nos últimos dias de vida, ele coloca, e com alegria, sentindo dor e sofrimento, ele fala da alegria que ele sentia, porque ele sabia que estava sendo desmamado da terra.
desmamado desse mundo, que ele teria um encontro com o Senhor da glória, o Senhor ao qual ele viveu a vida inteira ministrando, pregando, aquele a quem ele falava, ele iria ver face a face. Essa era a alegria dele. Ele guardou a fé. Então eu volto a perguntar: haverá fé na terra? Pergunte a você mesmo: eu tenho fé? Será que se o Senhor voltar agora eu tenho fé? E nós vamos continuar essa mensagem. Nós vamos continuar falando por esse tema, fé. Esse fundamento, que tem que ser o fundamento que nos move. É o fundamento que move um servo de Deus. É o fundamento. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, no capítulo 10, 38, na parte A do versículo, no início: o meu justo viverá pela fé. Você está vivendo pela fé? Viva pela fé. O meu desejo nessa noite, o meu objetivo nessa noite é subir aqui e ministrar isso para você, e você sair daqui com o coração pronto, preparado, para que o Senhor possa trabalhar nele. E a fé que o Senhor vai colocar no seu coração vai mover montanhas, querido. Vai mover montanhas. Ah, minha fé é muito pequena, irmão Ivanildo, é pequena, eu não consigo. Minha fé, quando eu oro, nada acontece. Jesus fala sobre o fé do tamanho de um grão de mostarda, ele é tão pequeno, mas é o suficiente para os milagres acontecer na sua vida. Amém? Eu queria então ler com vocês o texto, que é o texto dessa noite, que fica no livro de Hebreus. Vamos continuar falando de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, nós vamos ler até o versículo 6, e permitir com que o Espírito Santo de Deus fale conosco nessa noite. Na verdade, ele já está falando, ele tem falado, e ele vai continuar falando. Ele quer nos mover a algo sobrenatural acontecendo, queridos. Esteja atento a isso, igreja, ouça o que o Espírito Santo tem falado. Ouça o que o Espírito Santo de Deus tem falado. Deus falou há poucos dias sobre direção, toma a direção correta. Deus tem falado muito conosco sobre oração, e muitas das vezes nós temos orado e não temos sido atendido. E aí na semana passada começa, então fala sobre fé. A oração está acontecendo, mas falta ter fé nessa oração. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Versículo 5. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Guarda essa palavra, querido. Agradado a Deus. Quando eu li esse texto, eu entendi essa palavra, falei assim: Deus, eu sei qual é a fé que o Senhor quer que a gente tenha. Eu sei a fé que está faltando, Senhor. Eu sei por que as coisas ainda não aconteceram. Até tem acontecido, mas para muitos ainda não aconteceram. Os milagres vão acontecer, não é porque o pastor sobra aqui e ora, porque um irmão sobra aqui e ora. Os milagres vão acontecer na tua casa se você tiver fé o suficiente. E é essa fé que vai mover o sobrenatural. No versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Guarde a palavra, agradar a Deus. Sem fé você não vai agradar a Deus. Sem fé a tua oração não vai ser ouvida. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu tenho ouvido muito, desde quando eu entrei nesse templo pela primeira vez, ministrações sobre que nós devemos conhecê-lo ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. É isso que o texto final aqui está falando, versículo 6. Aqueles que o buscam o quê? Conhecer, eu quero conhecer mais. E acreditar que ele existe, que ele é galardoador, que ele é presenteador, que ele vai recompensar essas buscas. Amados, eu quero deixar bem claro nessa noite para você: você tem fé. Entenda isso, você tem fé. De repente você está aqui, mas, poxa, vai falar de fé, eu não tenho força, não é o suficiente para que Deus mova. Você tem fé sim, você tem fé, você está aqui. O motivo de você estar aqui é porque você tem fé. O que falta é fazer com que essa fé cresça dentro de você.
Vocês já perceberam que os milagres na palavra de Deus, quando você começa a ler a palavra, começa a ver os milagres, começa ali a observar, sempre acontece no final que Jesus olha para a pessoa e fala: olha, é a tua fé te curou, é a tua fé. Nós lemos aqui no mesmo texto aqui de Hebreus, falando sobre Abel, sobre a oferta de Abel e Caim, já foi ministrado aqui no momento Fé e Finanças, já foi falado sobre isso, mas se a gente for ver agora, entendendo esse versículo, a gente vai entender por que Abel, Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a oferta de Caim. Eu comentei aqui de manhã, os dois deram o fruto do seu trabalho. Abel, porque criava ovelhas, ele deu ali alimento, a carne, fez um sacrifício para Deus. Caim, porque era agricultor, ele deu o quê? O fruto do seu trabalho, o fruto da terra. Mas por que Deus atentou apenas na oferta de Abel? A resposta está aqui. O versículo, o capítulo todo, 11 de Hebreus, fala sobre fé, e a resposta está: Abel deu a oferta crendo, com fé, e foi essa oferta que chegou aos céus. Eu comentei de manhã, Deus primeiro recebeu a Abel, para depois receber a sua oferta. E de Caim não, ele foi apenas mera formalidade, talvez algo que ele escutou, algo que ele ouviu, ele sabia que era necessário, ele tinha que fazer, mas não houve fé na oferta de Caim. Mas a oferta de Abel sim, ela foi feita com fé, e Deus recebeu. Então que a gente possa entender que a nossa petição, que a nossa oferta, tudo aquilo que a gente faz, tem que ser movido através da fé, é pela fé. Tem um versículo que é chave, quando eu li ele, eu falei: Deus, que revelação. A gente lê tanto o versículo, a gente ouve tanto, fala tanto, e às vezes não consegue discernir o que está escrito ali no versículo. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, eu vou ler aqui a versão revista e corrigida, que ela está mais próxima, mais pequena, e vai ser mais fácil de explicar para vocês, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quantas vezes vocês já ouviram esse versículo? Eu tenho certeza, várias vezes. Quantas vezes alguém sobe aqui na frente e ministra isso para você? Só que vamos destrinchar aqui esse versículo, vamos separar ele em dois momentos, e aí a gente vai começar a entender o que é que esse versículo está dizendo. Ele vai nos explicar que fé é essa que moveu o sobrenatural, que fé é essa que nós lemos aqui sobre Abel, que fé é essa que nós lemos aqui sobre Enoque, a ponto de agradar a Deus, de Deus arrebatar e ele não experimentar nem a morte terrena. O Senhor arrebatou, o Senhor levou para ele. Enoque está com ele, ele não passou pela morte, a morte física. Por quê? Pela essa fé. E que fé é essa? Nós vamos, através desse versículo, de sorte que a fé é pelo ouvir. Vamos separar a parte A do versículo, ou seja, a fé é pelo ouvir. Mas é tão simples. E por que a gente não atenta a isso? A fé é pelo ouvir. A minha fé está sendo formatada, está sendo fundamentada em cima daquilo que eu ouço, queridos. E aí de manhã eu fiz uma pergunta, o Espírito Santo está gostando de fazer pergunta para nós. Assim como foi feita a pergunta, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra, eu faço uma nova pergunta nessa noite. O que você tem ouvido? O que tem alimentado a sua fé? O que tem construído a sua fé? O que tem ouvido, o que tem entrado nos seus ouvidos, tem descido para o seu coração? Eu falei aqui, você tem fé, não tenha dúvida, você tem fé. Mas o que está formatando aí essa fé? O que está fundamentando essa fé? Ela está sendo gerada em cima de quê? Naquilo que você está ouvindo. Eu não posso responder para você. Eu só quero esclarecer aqui o que a palavra de Deus fala. Agora, o que está ocorrendo aí dentro, aquilo que está gerando, construindo a sua fé, é você que vai responder. Outro dia eu estava conversando com meu filho, a gente às vezes acha que porque anda junto, está na casa de Deus, e que está tudo bem, e se descuida, e às vezes ministra a vida dos outros, dos filhos dos outros, e esquece do próprio filho que está ali em casa. E eu comecei a perceber que ele ia para o banheiro, e o sonzinho que estava vindo não era um sonzinho agradável de se ouvir. Aquilo machuca os ouvidos do Espírito. Aquele que tem o Espírito Santo, quando ouve algo que que agride, o Espírito Santo se choca. Vocês já perceberam isso? O Espírito Santo se choca, ele tem ciúmes, machuca ele lá dentro. E aí eu comecei a ouvir que aquela música não era uma música boa para o meu filho ouvir. E aí eu falei a primeira vez,
E continua, está ouvindo, está ouvindo. E eu chamei ele para conversar. Senta aqui, filho, vamos conversar. Filho, você sabe o que está acontecendo? Você olha o seu pai como espelho, não olha? Você sabe que o seu pai é um homem que vive lendo a palavra, que vive estudando a palavra, que vive ouvindo a palavra, que tem desejo de aprender mais de Deus, que tem feito de tudo para ensinar e dar exemplos para vocês. Vocês sabem o que Deus está fazendo na minha vida, que tudo que está sendo feito, que está acontecendo, a vida que você está tendo, tudo é Deus que está fazendo, está preparando. Por quê? Porque eu tenho me envolvido na palavra de Deus. E isso tem construído dentro de mim algo que tem feito essa diferença. Então, cuidado, meu filho, com o que você está ouvindo. Cuidado, cuidado. Não é porque os seus coleguinhas ouvem, você vai ouvir a mesma coisa. E isso ali toma conta, e aquilo ali que vai criando dentro dele, aquilo ali que vai formatando. Então, cuidado com o que você está ouvindo, querido. Cuidado com o que o teu filho está ouvindo. Preste atenção nele. Pega o celular, começa a ver o que ele tem falado, com quem ele tem falado. Começa a ver o que ele tem curtido. Começa a ver os vídeos que ele tem visto. Essa é a nova geração, é a geração de adoradores. Nós vimos aqui fotos maravilhosas de criancinha que cortam o nosso coração, sabe? Eu sei a dificuldade que é eu estar ali com a máscara, querer adorar a Deus, não conseguir. Imagina uma criancinha, como que ela vai entender isso? Ela não sabe o que é esse maldito vírus. E de repente ela vem para a casa de Deus, ela já estava sendo acostumada a adorar o Senhor, ter liberdade, e de repente colocam uma máscara nela, onde ela não pode, sabe, verbalizar, externar aquilo, colocar para fora. Mas elas estão no lugar certo, elas estão aprendendo a coisa certa, aquilo que está ouvindo vai fazer diferença na vida delas, vai fazer total diferença. A palavra de Deus nos ensina isso, ensina o menino o caminho que ele deve andar, para que lá na frente ele não se esqueça, e não vai se esquecer, querido, não vai se esquecer, pode até se desviar, pode até mudar de direção, mas ele é do Senhor. A fé está lá dentro, está guardado, um dia vai ser colocada para fora de novo. Talvez você esteja aqui sentado nessa noite sem força, talvez você esteja aí me ouvindo nesse momento, no teu sofá sem força, nem força para vir à casa de Deus, porque a fé nesse momento está lá, alojada, guardada, e você não consegue colocar para fora, porque tudo que nós fazemos, fazemos pela fé. Fazemos pela fé, não é pelo que nós estamos vendo, mas aquilo que a gente sabe que vai acontecer. E aí eu vejo essas criancinhas, alegram o meu coração. Deus, o Senhor continua trabalhando. E aí eu olho para o meu filho, filho, não saia da presença do Senhor. Eu posso te dar educação, eu posso te dar até herança, mas é algo que eu quero deixar para você, que nada mais pode ser trocado. Que você creia no Senhor Jesus, que você ande nos caminhos dele, que você ande na direção dele, porque se você perder isso, filho, você perde a sua vida, literalmente você perde a sua vida. Então comece a olhar o que você está ouvindo, avalie isso, o que os seus filhos estão ouvindo, comece a fazer parte, comece a participar da vida deles. Estar ali presente, estar ali do lado não significa estar presente. Muitas das vezes estamos ao lado, e muitas das vezes ali do lado, ele está caindo em armadilhas, ele está sendo levado para o outro caminho, do teu lado, caminhando junto contigo, vindo para a casa de Deus, vim na casa de Deus, isso só não basta. Acompanhe o crescimento do teu filho, acompanhe, esteja lado a lado com ele, porque o sofrimento dele lá na frente, por não ter prestado atenção, por não ter formatado a fé em cima dessa palavra de Deus, vai fazer você sofrer também. Qual o pai que não sofre quando um filho está perdido nas drogas? Qual o pai que não sofre? Qual a mãe que não sofre? O trabalho que dá, porque quando isso toma, e é difícil trazer de volta. Como é difícil? Como é difícil? Depois que Satanás encontra a brecha, que ele consegue tirar apenas uma brecha, querido, apenas uma brecha, e essa brecha pode estar sendo aberta na tua frente, na tua casa, pode estar entrando dentro da tua casa e levando aquilo que é mais precioso para você. O que é mais precioso para você? Você trabalha para quê? O sustento vem para quê? Apenas para você e a sua esposa? Não, para o fruto que saiu desse casal, para o fruto, para os seus filhos. O mais importante que você tem está em casa. Você pode até ser um homem poderoso na palavra de Deus,
Você pode ser até um homem muito voltado para a presença do Senhor, mas se você não consegue cuidar do teu filho, você vai cuidar de quem? De manhã não foi nada disso pregado, não foi, a direção é totalmente outra, porque eu não sei. Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Pai, mãe, cuide do teu filho, você vai ser cobrado por isso. Vai chegar um dia que você vai ter que apresentá-los ao Senhor. De repente você tem ganhado tanta gente, tem sido um líder excelente, um líder que cuida, um líder que trabalha, um líder que realmente agrada e traz, o povo tem te seguido, tem acompanhado, mas cuida do teu filho. Veja o que ele está falando, não abandone, não deixe ele sair de perto de você jamais, batalhe por isso. É batalhando pela nossa fé, mas batalhe pela fé do seu filho também, é responsabilidade sua. O que aconteceu aqui na escolinha não é responsabilidade das professoras, é sua, é de você, pai que está em casa, dá exemplo, não adianta depois chorar o leite derramado, depois é difícil, a luta é grande, é muita oração, é muito jejum, é muita busca, é psicólogo, é tanta coisa, é tanta luta para ganhar o mais precioso que você tem, o maior presente que você tem, são seus filhos. Então cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com o que você está permitindo entrar na tua casa, cuidado com aquela tela lá, televisão, cuidado com o que está sendo anunciado ali, cuidado com o que você está vendo, que você senta com os seus filhos, com a sua esposa e começa a olhar para aquilo, cuidado, seus olhos são janelas que vão te levar para a eternidade, para a vida eterna, ou para a eternidade, a morte. Cuidado, batalha essa tua fé, toma cuidado com o que você está ouvindo. É um versículo tão simples, mas como Deus está falando comigo através desse versículo, na parte B, no final, concluindo o versículo, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu poderia apenas ministrar um pouquinho disso aqui e encerrar a ministração, que eu tenho certeza, Deus já estaria falando contigo, que aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar já está sendo feito. A fé vem pelo ouvir, mas isso só não basta. E ouvir pela palavra de Deus. Querido, a tua fé tem que ser fundamentada na palavra de Deus. A fé que fez Jabes orar, e essa oração chegar ao reino dos céus, e Deus ouvir, e Deus conceder os pedidos de Jabes, foi feita através dessa fé. Fé que agrada a Deus. Guarda isso. Fé que agrada a Deus. Anota isso. Anota. Leia todo o capítulo 11 do livro de Hebreus. Coloca isso no teu coração. É a fé. É essa fé construída através da palavra de Deus que vai fazer a diferença na sua vida. É pela palavra de Deus, é ouvindo a palavra de Deus, é lendo a palavra de Deus, é louvando a palavra de Deus, dia e noite. A palavra de Deus ensina isso para a gente. Medita dia e noite na minha palavra, e é isso, é essa fé que vai ser construída, é essa fé que vai ser construída através da palavra de Deus, está fundamentada na palavra de Deus. É ela que vai erguer algo dentro de mim que vai fazer a diferença na minha vida. É ela que vai erguer algo dentro dos teus filhos que vai fazer a diferença na vida dele. Pregue a palavra para o teu filho, fale para ele. Tire a música de Satanás e coloque a música santa, música de louvor e glória ao Senhor. Apenas um domingo vir aqui trazer, ouvir, isso aqui não vai funcionar. Funciona, mas muito pouco. Você depois vai ter 5 dias lá fora. 2 horas apenas não vai te alimentar. Então leia a palavra do Senhor, querido. Leia, eu tenho ouvido isso direto, o pastor tem ministrado isso direto às nossas vidas. Temos que ler a palavra de Deus. Temos que estudar, não apenas ler, mas estudar, nos alimentar da palavra. É essa palavra que vai alimentar a tua fé. É essa palavra que vai fazer você ter uma fé superior, uma fé que realmente agrada a Deus. A gente pode falar sobre algumas passagens bíblicas, né, que mostra essa fé, a fé que faz a diferença na vida do cristão. Nós podemos falar da mulher do fluxo de sangue. Eu dei esse exemplo aqui de manhã,
É uma mulher que a palavra de Deus diz que há 12 anos sofria de uma enfermidade, ela tinha um fluxo de sangue constante, e a palavra de Deus diz que ela gastou tudo que tinha, tudo, procurou os médicos, os melhores médicos, enfim, ela fez o que ela tinha que fazer, mas a enfermidade não acabava, não se curava, e ela vivia aquela enfermidade, mas ela ouviu falar de um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, e quando ela ouviu falar desse homem, quando ela ouviu que ele fazia milagres, quando ela ouviu que os cegos enxergavam, quando ela ouviu que os paralíticos voltavam a andar, quando ela ouviu que os mortos ressuscitavam, quando ela ouviu, ela entendeu, ela acreditou que ali estava a solução da vida dela, ali era aquilo que ela precisava, e a palavra de Deus diz que ela vai até Jesus, e Jesus andando, comentando aqui de manhã, onde que Jesus andava, havia sempre a multidão, tanta gente o seguindo, tanta gente querendo tocar, tanta gente querendo ver, e isso acontece nos dias de hoje. Quando você vê um profeta ministrando, aquele que é famoso, aquele que chama atenção pelas palavras, aquele que tem um dom de cura, quanta gente vai lá para ouvir? Uns vão para ouvir, outros vão para ver, mas a fé que agrada é aquelas que vão receber. Eu espero que você esteja aqui nessa noite, não apenas para ouvir algo que alimenta o teu coração, para você ter uma semana abençoada, isso é bom, mas eu espero que você seja daquele que vem para ouvir, acrescentar, colocar no coração e permitir gerar a fé suficiente para você viver os dias e mais dias, até enquanto o Senhor estiver com você aqui. É essa fé que o Senhor quer que você faça. Essa mulher com fluxo de sangue ouviu falar de Jesus, e ela foi, e estava lá uma multidão, e ela sabe como é que ela ia encostar, como é que ela ia chegar, porque ela sabia que se eu tão somente tocar na orla dele, nas vestes dele, eu vou ser curada. Mas era uma mulher debilitada, 12 anos passando por aquela situação, ela não tinha forças, mas ela encontrou força da onde? Da fé que ela tinha, daquela fé que ela recebia. E como que ela recebeu essa fé? Ouvindo que Jesus curava, ouvindo que Jesus ressuscitava, e essa fé fez com que ela fosse de alguma forma se erguendo, e chegou e encostou nas vestes do Senhor, e quando encostou, automaticamente ela foi curada, ela sentiu a cura. Não só ela, como o próprio Senhor. O Senhor sentiu, opa, espera, alguém me tocou, e os discípulos ficaram loucos. Como mestre, todo mundo te toca, todo mundo quer andar perto de você, todo mundo quer te ver, todo mundo quer te tocar, todo mundo quer receber algo de ti. Como que você fala que alguém te tocou? Está todo mundo te tocando. Não, esse toque foi diferente, eu senti sair de mim virtude. Toca no Senhor com essa fé, querido. Toca no Senhor com essa fé. Toca no Senhor nessa noite com essa fé. O Espírito de Deus está nesse lugar, acredite nisso. Acredite, eu tenho falado tanto isso na célula que a gente ministra. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas são nos dias difíceis que Deus opera. Acredite, é dia, é tempo do Senhor. Busca ao Senhor enquanto se pode encontrar, querido. Busque a Ele, porque Ele está querendo te abençoar, Ele está querendo que você seja abençoado, Ele quer aumentar essa tua fé. Por que que Ele quer? Porque Ele quer fazer algo sobre a sua vida, algo através da sua vida. Aquela mulher viu que ela tinha sido pega, porque Jesus começa a olhar, procurar e caçar, e ela vem e se entrega, se ajoelha perante o mestre e fala, fui eu que te toquei. O que Jesus fala para ela? O que Jesus fala para ela? Filha, vai, a tua fé te curou. Você entende o que eu estou falando? O que curou ela? Todo mundo tocava em Jesus. O que curou, o que fez com que aquela mulher tivesse algo que ela ao tocar fosse curado? A fé dela o curou. O próprio Senhor fala sobre isso. É interessante que a gente fala tanto sobre fé, mas a gente não entende o poder desse fundamento. Podemos falar de outra passagem, outro milagre poderoso. O cego Bartimeu, eu gosto muito dessa passagem. Esse homem não podia ver, ele estava lá, ele mendigava. Tudo o que ele tinha, o que ele guardava lá no sentimento, era o que ele ouvia. E provavelmente naquela época ele ouviu falar de Jesus. A mesma coisa, entendam isso, é a palavra do Senhor, é ouvir a palavra do Senhor, é ouvir as maravilhas, os milagres que Deus faz, que aumenta essa fé, que cria e gera essa fé dentro de você. Aquele cego ouviu falar, mas ele não podia chegar até Jesus, e certo dia ele estava lá mendigando, e passa Jesus, e ele começa a ouvir, opa, é Jesus. Ele se levanta e começa, filho de Davi,
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa, aquele som começa a falar, ele fala mais alto, ele queria chamar a atenção de Deus, ele queria chamar a atenção de Jesus, a ponto dos discípulos, a ponto de quem está em volta, fica quieto, você está incomodando. Querido, não se importe com quem está sendo incomodado por você. Quando a fé começa a gerar aqui dentro, é assim mesmo, as pessoas começam a te ver como loucos, as pessoas começam a ver, esse cara é maluco, esse cara é doido. Quando você começa a ouvir a palavra, começa a buscar em oração, começa a buscar a presença do Senhor, quando o Espírito Santo começa a falar com você, as pessoas te olham de maneira diferente. Eu me lembro nessas orações, na verdade, desde que eu voltei do encontro, do renovo que eu recebi, do renovo que eu tenho recebido, e nessas orações que nós temos feito aqui todas as sextas-feiras, como Deus tem falado comigo, como isso tem gerado essa fé. As palavras que são ministradas no domingo, as palavras que eu vejo depois, as mesmas que foram ministradas, a leitura bíblica, a Bíblia está lá do lado da minha cama, às vezes eu acordo de madrugada, o Senhor me incomodando, eu pego e leio um versículo, e começo a entender que o Senhor está falando comigo. E aí quando você começa a fazer isso, você se torna um cara chato, um cara doido para o mundo. Eu me lembro que poucos dias atrás eu fui trabalhar, e lá, de repente, o Espírito Santo falou comigo: cara, você está aqui há 8 anos nessa empresa, você nunca orou por essa empresa. Não, Senhor, e a gente começa a querer justificar, né? Eu já orei, da minha sala eu sempre oro. Não, eu não quero que você ore da sala. Você vai descer, você vai até o gerente da empresa, você vai pedir permissão, e você vai orar por esse trabalho. Foi eu que abri essa porta para você. E aí quando você começa com essa fé, com essa coisa dentro de você, você ouve. Isso que eu falo, fique sensível ao Espírito Santo. E eu obedeci. Eu falo aqui, eu falei de manhã, e eu falo muito na Célula Vida, quem faz parte da Célula Vida sabe disso, né? São 3 palavras que Deus tem colocado muito forte no meu coração, aquilo que gera e move e agrada a Deus. Nós temos que primeiro ouvir, nós acabamos de ler aqui, é ouvir, e nós temos que crer naquilo que nós ouvimos. Eu ouço, eu creio e eu obedeço. Essas 3 palavras têm feito a diferença. Eu tenho continuamente colocado isso na célula, eu quero colocar isso no coração deles. Eu ouvi, eu criei que era o Espírito Santo de Deus que falava comigo, e eu obedeci. E eu fui atrás do meu gerente, falei: olha, eu vou te fazer um pedido aqui que não tem nada a ver com o trabalho, mas é algo que tem tudo a ver com as nossas vidas, com a minha vida, com a sua vida, com a sua família. O Senhor quer que eu faça uma oração nesse trabalho, e eu quero orar. Não, então você pode orar, ora na sala dele. Não quero orar aqui. Deus não quer que eu ore aqui. Deus quer que reúna todo mundo, nós vamos para um certo lugar e nós vamos orar por esse trabalho. E ele: não, tá bom, vamos fazer. E ele foi lá, chamou o pessoal, e ali no centro daquele pessoal eu comecei a orar. Se você estiver sensível ao Espírito Santo, ele vai começar a fazer isso contigo. Ele vai te dar coragem, ousadia para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família, para abençoar o teu trabalho, para abençoar a tua escola, para abençoar onde você estiver, aonde a planta dos teus pés tocar vai ser abençoada. Se você crer, se você guardar essa palavra, se você acreditar que essa palavra vai fundamentar uma fé dentro de você, uma fé que agrada a Deus, você não vai ser apenas um abençoado, mas você vai ser um abençoador, porque esse é o objetivo de Deus. Não é só de te abençoar, não é só você receber. Deus quer que você receba, que você dê, você receba, você dê, você receba, você se esvazia, e quando você se esvazia, Ele enche de novo. É isso que Deus quer, é isso que Deus quer, amados. É essa fé que Ele quer colocar dentro do teu coração nessa noite. E eu me lembro que eu comecei a orar, e eu tive que tomar cuidado, porque senão começa a querer falar em línguas, e eu controlava o Espírito, eu não posso fazer isso aqui. E Deus começou a colocar palavras, e eu orei pelo gerente, eu orei pelo dono da empresa, eu orei pela faxineira, eu orei por todo mundo naquele lugar. E quando eu olho que as pessoas se levantam, algumas lágrimas estão descendo, a gente tem vergonha, não é mesmo? É verdade, eu tive vergonha durante 8 anos. Mas quando a fé começou a penetrar no meu coração, quando eu comecei a me dedicar demais à palavra do Senhor, eu decidi uma coisa, amados, eu falei isso aqui de manhã, eu decidi viver uma vida sobrenatural, eu decidi viver uma fé sobrenatural. Eu não quero ser mais aquele que fica lá sentadinho, só ouvindo, me alimentando, e não deixar isso sair, externar. Há algo que tem queimado no meu coração. Quem é da Célula Vida tem visto isso, eu tenho colocado isso. Filhos, filhas, creiam, o Senhor está fazendo algo sobrenatural, Ele quer trabalhar nas nossas vidas.
Estava outro dia aqui orando nessa cadeira, numa sexta-feira, não contei isso ainda para o pastor, estava orando na oração dos homens, e eu olho para o lado e eu começo a ver cada homem aqui, eu comecei a contar cada homem, e de repente Deus coloca no meu coração, veja, cada homem desses são tochas, e eu via tochas dessa altura aqui, ó, como se fosse um palito de fósforo, algum pano enrolado, tochas, e aí eu pergunto, Senhor, o que é isso? Vocês são tochas na minha mão. E eu pergunto, o Senhor vai colocar fogo nelas? O fogo do Espírito Santo? Não, não. Primeiro eu vou encher de óleo. Oh, aleluia. Primeiro eu vou fazer com que vocês mergulhem no óleo, no azeite precioso do meu Espírito. Deus quer fazer você mergulhar no óleo do Espírito Santo. Deus quer te encher de forma tal que você não vai reconhecer mais o que é o Ivanildo, o que é o Espírito. Que aquilo que sai da sua boca é o que o teu coração vai estar cheio. A palavra de Deus declara sobre isso. A boca fala o que o coração está cheio. Mesmo dormindo você vai falar em línguas. Mesmo dormindo você vai profetizar. Mas é isso que vai acontecer na sua vida. Creia nisso. Então somente creia. Talvez Deus me trouxe aqui nessa noite para isso. Temos pedido tanto. Quantas vezes nós oramos, Deus muda, faz de novo. Queremos ver o Pentecoste está aqui, está acontecendo nesse exato momento. Você tem apenas que crer, querido, crer com essa fé, uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé formada, fundamentada na palavra do Senhor. Tudo que está aqui escrito é verdade, nada é mentira, nada é ilusão. Tudo aconteceu e tudo está acontecendo e tudo vai continuar acontecendo, porque esse Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você crê nisso, igreja? Creia nisso, não duvide disso, não duvide jamais. Faça a diferença nesse tempo. E eu ali entendi, Senhor, agora eu entendo. As orações é para que o Senhor venha nos encher, que esse óleo comece a nos encher, tomar parte de nós. E aí depois ele falou, depois sim eu vou colocar fogo. E quando eu colocar fogo, filho, cada tocha dessa vai estar em um lar, vai estar iluminando, as pessoas vão passar e ver que ali há a presença do Espírito Santo. Cada casa de homens que estão vindo aqui nas sextas-feiras às 6 horas, se colocando na presença do Senhor, chorando, abrindo o coração, é uma coisa linda de se ver. Cada homem desse vai ser uma tocha, um fogo vivo do Espírito Santo, um fogo vivo do Espírito Santo dentro do seu próprio lar. E aonde ele estiver, essa tocha vai estar acesa. Vai fazer como eu fiz lá no meu trabalho, vai orar pelo enfermo, vai orar por aquele que precisa, que necessita. Você vai estar tão sensível ao Espírito Santo quando você tiver essa fé, que Deus vai te mostrar, fala aquilo que ele precisa ouvir. Deus vai colocar no teu coração e você vai apenas externar. Deus vai falar, ore por ele, por isso você vai orar. Você vai fazer a diferença nesse tempo. É isso que Deus quer. Uma igreja avivada não é apenas uma igreja que louva alguns hinos e pronto, acabou, não. Uma igreja avivada é aquela que tem membros que buscam a presença do Senhor, permitem que a fé entre no coração, que conhece, reconhece, buscam e continuam buscando a presença de Deus. Quando te perguntarem, você é da onde? Eu sou lá da Igreja Batista Central. As pessoas, quando que eu vou, como que eu vou, o que que eu faço para estar lá? Porque o que você tem é precioso, eu quero isso para mim também. É isso que Deus vai fazer com você, querido. Imagine essas tochas em cada lar. E aí depois o Senhor falou, agora imagine quando essas tochas estiverem reunidas, filho, oh Deus querido. Imagine esses homens aqui em um culto cheio. Quando o Espírito Santo descer e acender cada tocha. E aí Deus falou, meu coração será como aquela coluna de fogo lá no meio do deserto, quando o povo passava necessidade, quando o povo passava frio, quando o povo tinha medo, o meu fogo aquecia, o meu fogo protegia, o meu fogo espantava o mal, espantava os animais daquele lugar, o meu povo era protegido pelo meu fogo, e eu quero fazer isso nesse tempo. As pessoas vão querer entrar nesse lugar pelo meu fogo, o meu fogo vai estar nesse lugar, porque sou eu que estou indo à tua frente, filho.
Esteja sensível ao Espírito Santo, não é um pedido do homem. Quando te pede, o homem de Deus se levanta como sacerdote na tua casa. Eu tenho ouvido aqui a pastora ministrar isso sempre: se levante, não espere apenas da tua esposa, se levante como sacerdote, se levante, a autoridade está sobre a tua vida, homem. Se levante, para de covardia, para de postergar isso para a esposa, para com isso. Ande na presença do Senhor, seja tocha, seja fogo vivo do Espírito Santo. E quando esse fogo estiver aqui, tudo unido, vai ser algo maravilhoso. Aí vocês vão sentir a verdadeira presença do Espírito Santo. Porque quando isso está, querido, pode estar frio, pode estar morno, pode estar quente. Quando tocar em você, o fogo vai ser transmitido. E esse fogo vai alimentar, vai curar. Esse fogo vai libertar. É esse fogo que nós temos pedido. É esse fogo que eu tenho desejado no meu coração, é essa vida que eu tenho pedido ao Senhor. Senhor, eu quero ver o sobrenatural, me mostra, me levanta, Senhor. Não é pelo meu conhecimento, não é pela minha força, eu não tenho força para isso, mas eu tenho um desejo de servir ao Mestre, eu tenho um desejo de ter uma fé sobrenatural, de orar pelo enfermo e ele ser curado. Ó Senhor, eu faço a mesma oração que Jabes fez. Ah, Senhor, me usa como instrumento de precisão, Pai querido, não para me engrandecer, mas para ver tuas maravilhas e os teus milagres. É o que eu quero, é o que eu tenho vivido, Senhor. Coloca esse desejo no coração da tua igreja. Levanta esses homens, são santos a ti, Pai. O Senhor os justificou, o Senhor os trouxe a esse lugar. Eles já receberam o suficiente, agora levanta eles, ó Pai, como tochas vivas, para receber o óleo, para ser cheio desse óleo, e deixar o fogo do Espírito descer nesse lugar, Senhor. Oh, Deus amado, Deus bendito, é isso que o Espírito Santo quer de você, querido. Eu não tenho dúvida, esse coração está sendo pego, sabe, quando eu falei lá no início, o coração está ardendo. Se o teu coração está ardendo, acredite, é o Espírito Santo que está falando contigo. Aqueles dois homens não entendiam, eles não conseguiram reconhecer que era o mestre que estava falando, eles não conseguiram reconhecer, eles viram como homem natural, e na verdade era um homem natural, porque ele veio em forma de homem. A diferença é que ali ele já havia ressuscitado, ele era o próprio Deus que falava com eles. Eu estou aqui em forma natural, um homem natural, mas um homem que deseja, e quero transmitir esse desejo para o teu coração, querido. É isso que vai fazer toda a diferença nesta igreja, nesta comunidade, nesta cidade e aonde você estiver. Acredite nisso. A fé que agrada a Deus é fundamentada na palavra de Deus. Foi por ter ouvido os feitos, as curas e os milagres de Jesus, que aquele cego, Bartimeu, creu que Jesus podia curar. E é interessante quando ele chega até Jesus, que os discípulos falam, que ele fala: traz esse homem até aqui. Ele estava ouvindo, ele estava sendo movido, ele não tinha uma multidão, mas ele ouvia o cego. Traz esse homem até aqui. E quando ele vem, que ele se chega à frente de Jesus, Jesus olha para ele, é interessante, Jesus faz uma pergunta. Mais umas vezes os discípulos que andavam com ele não entendem aquela pergunta. Como que ele pergunta ao cego o que o cego quer? Muitas das vezes nós estamos cegos na presença do Senhor, querido. Sabemos o que queremos e aí demos aquela desculpa: não, mas o Senhor sabe o meu sentimento, o Senhor sabe a minha necessidade. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Deus não vai responder a sua necessidade. Deus vai responder a sua fé. É a sua fé que Deus responde, não é a sua necessidade. Não é a sua necessidade. Se fosse a necessidade, o cego ficaria ali. Mas foi a fé dele que fez a diferença. Senhor, eu quero ver. E o que Deus fala para ele? O que Jesus fala para ele? Vai, a tua fé te curou. Que essa palavra fique guardada no seu coração, querido. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu vou pedir a ajuda do irmão Marcão. Nós vamos fazer uma oração. Só que essa oração não vai ser o irmão Ivanildo que vai fazer. Eu quero que você faça. Eu quero que você peça o sobrenatural de Deus sobre a tua vida nessa noite. Eu quero que você se comunique, porque Ele está se comunicando contigo. Se comunica com Deus. Coloca para fora, externa tudo para Deus.
Ele quer ouvir essa tua oração. Talvez a oração de tantos anos que você tem feito lá no teu quarto, escondido, ela possa ser respondida hoje. E é nesse exato momento. Feche os seus olhos. Não olhe para os olhos materiais, não. Os olhos carnais, eles vão ver aquilo que é visível, aquilo que é sensível. Os olhos espirituais estão lá no teu coração. Essa palavra foi ministrada e está alimentando, está atiçando, está incentivando a fé que está dentro de você. Ela estava apenas adormecida. Você que está em casa, comece a orar também. Comece a orar, peça ao Senhor que Ele te dê forças, que Ele te levante, que você não saia da presença dEle jamais, porque esse é o lugar que você deve estar. Ele te chamou para algo maior. Não é só isso que você tem não, filho. Acredite nisso. Comece a orar, comece a falar com o Pai, comece a falar com Deus, comece a falar com Ele. O Espírito Santo de Deus está aqui. Começa, abre a tua boca. Isso, agarra o seu filho se estiver do teu lado, ore por ele, agarra o seu esposo que está do seu lado, comece a orar pela sua esposa. Tem alguma enfermidade que está atrapalhando o teu relacionamento, tem algo que está atrapalhando a sua vida, começa nesse momento, apresenta ao Senhor, querido, creia nisso, creia, é uma oração que vai chegar aos céus, é essa oração que faz a diferença. Não coloca para ele a necessidade não, só fala, Senhor, eu estou pedindo e creio que vai acontecer. Senhor, eu estou pedindo e creio que o Senhor já está providenciando, já está acontecendo. Então começa a orar, começa. Pai querido, amado, bendito, santo, 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 santo Deus de Israel, meu Pai, Abba Pai, ouve a tua igreja nessa noite, Senhor. Ouve, ó Pai, uma oração que está saindo do coração, Pai querido, uma oração que vai fazer a diferença, uma oração que está se aproximando de Ti. Abre, Pai, tira toda a barreira, permita com que essa oração chegue aos céus nesse momento, que essa oração venha agradar o Teu coração. Responda a oração da Tua igreja, Senhor. Eu sei que o Senhor está ouvindo, o Senhor sempre tem ouvido, Pai querido. A diferença, Pai querido, não é que o Senhor não ouve, a diferença, Pai Santo, é como nós pedimos. Muitas das vezes nós pedimos e não acreditamos, muitas das vezes nós pedimos e duvidamos, e a própria palavra fala sobre isso. Se pedir sem dúvida, se pedir duvidando, não vai receber. Então nesse momento que eles acreditem nisso, ó Pai, é o Teu próprio Espírito que está aqui. Espírito Santo, eu te convido, começa a orar pelo Teu filho, coloca as palavras certas na boca dele, aumenta essa fé, Senhor Deus, faça com que algo sobrenatural aconteça, Pai. Abençoa famílias e famílias, cura enfermos, ó Pai querido. Pai Santo, acorda esses homens valorosos, para que eles sejam realmente essas tochas, e recebam um óleo precioso do Espírito Santo, e possam ser cheios do fogo do Teu Espírito, Pai, e possam ser luz nessa terra, possam ser luz nos seus lares, nas suas casas, pelas suas esposas, seus filhos, seus trabalhos. Ó Pai querido, faça, Pai querido, faça, porque eu sei que o Senhor vai fazer. Basta apenas crer, creia, ore ao Senhor, clame ao Senhor, clame. Este é o momento, não é amanhã, não é depois, é hoje. Coloca, apresenta ao Senhor, apresenta, é a tua fé que vai ser respondida. Deus vai responder a tua fé, filho. Paizinho querido, amado, bendito, eu oro pela minha vida, Senhor, que o Senhor permaneça comigo, que eu me torne o mais humilde dos humildes, mas que eu ouça e receba sempre o que vem dos céus, ó Pai. Que eu possa transmitir com alegria sempre a Tua palavra. Abençoa a minha família, a minha esposa, os meus filhos que agora se encontram em casa, Pai querido. Abençoa cada um que está agora no seu lar ouvindo. Estão agora alguns de joelho, Pai querido, joelhos dobrados, orando. Tem gente que tem necessidade, desejo de estar na Tua casa e não pode, Pai querido, por algum motivo não está podendo vir na Tua casa. Pai, eu oro especialmente por esse Teu filho nesse momento, por essa Tua filha nesse momento. Pai Santo, proteja, guarda, que esse momento difícil passe e que já ele esteja te adorando, Pai, ele esteja te engrandecendo. Mas ouça a oração do Teu filho nesse exato momento, Senhor Deus. Que o Senhor fale, que o Senhor faça, que o Senhor cure, que Teus milagres aconteçam, Pai. Eu oro em nome de Jesus.